A arte existe porque a vida não basta. A arte, a gente precisa da arte para viver. A vida é muito pequena, a gente precisa do lúdico, a gente precisa de um respiro, a gente precisa de um livro, a gente precisa de várias coisas, poder se expressar, né? A professora lá falando que tem tantos emaranhados na cabeça da gente e você coloca no papel, ai, dá um alívio, não é? E aí, vou colocar um pouquinho os slides e... Opa, ai, deu certo! Oh, que maravilha! E o meu tema hoje é para falar um pouquinho sobre a contação de histórias, a musicalização e como eles contribuem para a ansiedade com as crianças, tá? A ansiedade e as crianças, para começo de conversa. As crianças, elas têm ansiedade de separação, quando os pais estão longe, né? Os pais não precisam se separarem. Quando o pai vai viajar, quando a mãe vai trabalhar. Existem muitas fobias, medo extremo de uma coisa ou situação específica, ansiedade social, muito medo de lugares onde há pessoas, ansiedade geral, excesso de preocupação com o futuro, coisas ruins que possam acontecer, e transtorno do pânico, né? Episódios repetitivos, medo intenso, repentino, inesperado, associado a sintomas como palpitação, dificuldade para respirar, tontura. Eu falo isso, gente, porque eu tenho algumas coisas, elevador, por exemplo, é uma tristeza. Se tiver alguém comigo, eu vou tranquilamente. Mas sozinha, eu tenho pânico de elevador, porque uma vez eu já fiquei presa ali. A minha filha, ela é muito ansiosa. Ela vai falando, ela fala assim: "Mãe, segura aqui, ó". Você sente assim, sabe? O coração dela. Então, como que a gente pode melhorar isso? Através das histórias, através da musicalização. E aí tem a ansiedade e a arte-terapia. As atividades da arte-terapia são indicadas para reduzir os sintomas cognitivos e comportamentais da ansiedade, sendo elas a pintura, desenho, colagem, assim como a outra professora estava falando. E no nosso caso, a gente vai falar da contação de histórias e da musicalização, tá bom? E aí, a gente entra... Deixa eu pensar primeiro. Vou dar um exemplo. Peraí. Vou dar um exemplo. Era uma vez um menino chamado Charlie. É uma história real, uma história contada, tá? E esse menino, os pais se separaram e o pai, ele foi embora para outro país, casou e formou uma nova família. Ele não disse mais nada para a mãe. A mãe tentava conversar com o Charlie sobre isso e eles não falavam. Ele desviava o olhar, ele tentava falar sobre outras coisas e não falava mais sobre o pai. O rendimento do Charles lá na escola foi piorando. Ele começou a ficar isolado, ele não saía mais de casa, ele não tinha mais amigos, ele tinha 8 anos. Até que um belo dia, naquele período, estava passando Titanic. E um dos filmes preferidos dele era Titanic. E ele sempre, nos fins de semana, ele pedia para que a mãe passasse o Titanic.
E a mãe, assim, já estava cansada, já estava esgotada, porque todo fim de semana era o Titanic, todo fim de semana era aquele mesmo filme, era aquela mesma pipoca. E a mãe não entendia, mas a mãe respeitava, né? O que o menino queria. Até que um dia a mãe falou assim: filho, vamos parar de assistir esse filme, já não tá fazendo mais sentido, né? Já tá fazendo mal pra gente. Aí ele disse assim: mãe, vamos assistir só pelo menos aquela parte em que a moça tá ali segurando na mão dele e de repente ela solta a mão e ele vai embora. Aí a mãe ficou quieta e entendeu. E toda vez ele queria pegar esse pedaço do filme. Até que um dia ele chegou na mãe e falou assim: mãe, eu tenho tanta saudade do pai. Como é que ele teve coragem de deixar a gente e ir embora? E aí a mãe entendeu, a mãe conversou com ele e nesse momento ele se abriu para a mãe para explicar, né? O que aconteceu, o que ele sentia e para amenizar um pouco aquela dor. E esse exemplo eu gosto muito de dar para dizer assim, que... Nossa, eu fico bem emocionada com isso. Para dizer assim, olha como as histórias mexem com o ser humano. Porque às vezes a gente quer conversar com a criança, explicar, olha filho, seu pai arrumou uma outra esposa, ele não vai voltar, mas ele te ama, tal. Ele não vai entender. Por que ele não vai entender? Porque ele trabalha com a imaginação e o emocional. O adulto, ele trabalha com o racional. Então a gente consegue chegar nas crianças através das histórias. Eu digo assim, que as histórias, elas não servem para nada, e é por isso que elas servem para tudo. Até para curar as nossas feridas, curar as nossas dores, alimentar as nossas esperanças. É muito é sábio. É a gente saber pegar as histórias certas, tá? Depois eu pego aquele ali. Ó, as crianças, elas não têm recursos interiores para processar e digerir sozinhas os seus sentimentos inquietantes. Elas precisam de ajuda. Elas precisam das nossas ajudas. E o adulto, ele tem que ser empático. E o adulto, ele tem o domínio do pensamento. Ele tem o sentimento. Enquanto a criança tem o domínio da imaginação. Ela tem o sentimento, mas tem o domínio da imaginação. E a linguagem cotidiana não é a linguagem natural dos sentimentos. E uma outra coisa aqui, ó. Vamos observar a vida desses personagens em vez de olhar diretamente para você. Assim, a criança não se sente exposta, humilhada, embaraçada. O que eu quero dizer com isso, gente? Às vezes, quando a gente fala diretamente para a criança se sente exposta, principalmente na sala de aula. Tem uns pais que se separaram e a gente acaba dando o exemplo e acaba apontando a criança, né? A gente quer ajudar e acaba atrapalhando. Então, não. Através de uma história, a criança ela não vai se sentir o alvo da situação. Ela vai perceber que alguma coisa está acontecendo ali. Não estão apontando para ela, mas ela vai conseguir entender o seu processo, tá?
E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. E ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!